Queridos irmãos, boa noite. Muito frio. Que o louvor que nós cantamos de glorificação a Deus, que está ligado com o tema da nossa mensagem, com a palavra de Deus em punho e com esse desejo de viver a vida cristã, possa aquecer o nosso coração, nossa chama de continuar servindo a Deus possa crescer mais e mais, e que você possa se preparar para a ceia, e que você saia daqui edificado, santificado, agraciado. Amém? Convido você a orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque nós somos transformados para transformar outros, e esse é o desejo no nosso coração nessa noite. Abençoe, ó Deus, a esse momento também de ministração, de celebração, de edificação, através da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre então a tua Bíblia em João capítulo 12. Semana passada nós meditamos em 2 Coríntios capítulo 12. Nós então agora vamos aproveitar que hoje é um culto de ceia e vamos então meditar em João capítulo 12. Nós vamos do versículo 20 até o versículo 36. João capítulo 12, versículo 20 até o 36. Ajuda ele lá, Adrianão. Obrigado. É Novo Testamento. Todos acharam? João 12, de 20 a 36, fala sobre alguns gregos que desejavam ver a Jesus. E nós sabemos aqui que a preocupação de João era mostrar que Jesus é Deus. E aí então nós vamos fazer a leitura. E eu peço que vocês prestem bastante atenção para juntos então nos familiarizarmos com o texto. E diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Versículo 23, respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida neste mundo, preservá-la-á ou ganhá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Até aqui. Então Jesus, nesse contexto do texto que nós separamos, ele está mostrando no verso principalmente 23 que é chegada a minha hora. Que hora é esta? Momento de cruz, momento de morte, momento de redenção para a humanidade. E quando nós nos deparamos diante desse texto, aonde os versículos que nós já lemos ditam da seguinte forma, em que aquele que ganhar a sua vida perde, mas aquele que perde a sua vida ganha, o que isso significa? O que isso representa para nós? As pessoas que pensam que estão ganhando nesse mundo, fazendo as suas próprias vontades,
estão perdendo diante de Cristo. Mas aqueles que mortificar, que morrer para suas vontades, suas paixões pecaminosas, seus desejos malignos, ganhar lá. Então nós temos aqui um trocadilho. Diante da cruz, uma grande advertência. E o que eu quero conduzir vocês nesse tempo tão nobre e precioso é falarmos sobre as 3 glorificações da cruz. A cruz sangrenta, ela é gloriosa demais para nós. A cruz rejeitada, que porventura para alguns não tem sentido, para nós é aquilo que demonstra a riqueza maior, o tesouro maior, porque tem nela o sangue vertido na cruz de Jesus, que nos trouxe o perdão, a salvação. Por isso então a glorificação dele, a exaltação dele na cruz. Cristo, ao ser levantado, como o texto vai citar, atraiu as pessoas. E ele disse que seria levantado da terra, que seria levantado no madeiro, na cruz do Calvário. Em que as pessoas, ao observarem essa verdade, essa cena da morte de seu filho, que apresenta esses 3 planos de glorificação, ou melhor, talvez 3 exemplos, modelos, vão destacar a sua missão de redenção na nossa vida. Cristo veio, atraiu muito com as suas promessas, curas, milagres, mas agora ele vai atrair as pessoas por meio da cruz vazia, túmulo vazio, para que um coração vazio esteja cheio da sua glória, da sua presença. A cruz, que apresenta um grande mistério, não causa repúdio, causa admiração da sua graça, perdão, amor e misericórdia por nós. Temos aqui nesse texto esse desafio em que nós só seremos felizes se nós então entendermos a mensagem da cruz. Billy Graham mesmo disse que se viver uma vida de santidade não faz sentido. Crer na palavra de Deus é escândalo. Viver obedecendo a Cristo não vale a pena. Billy Graham disse: foi muito bom ser um cristão. Assinado Billy Graham. Valeu a pena. Porque o que fez ele viver uma vida cristã foi a cruz, foi Jesus e a sua palavra. Amém? Então a nossa vida tem sentido nele, se negarmos a si mesmo. Por isso Romanos 5,5 fala que há um momento em que tem uma conversão, aonde o homem está indo em direção ao pecado e ele vira em direção à vida e não à morte. Essa conversão de que o amor de Deus é derramado em seu coração, como diz Romanos 5,5, esse perdão e esse amor de Deus sendo derramado na sua vida, esse homem se torna feliz eternamente. E a cruz então mostra a primeira glorificação. A primeira glorificação da cruz é que tem nela a obediência. Olha só o versículo seguinte que nós paramos, que é o versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. Aqui Jesus diante do Calvário, extremamente angustiado. E diz: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora.
Jesus, sendo 100% humano, estava dizendo: eu não vou morrer, eu não quero morrer. Mas nós também temos Jesus 100% humano, dizendo: eu não quero morrer. Mas agora Jesus 100% Deus, divino: eu vou morrer, seja feita a sua vontade. Por isso o versículo 7 diz assim: Pai, estou pronto, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Que hora é esta? Hora de cruz. Jesus disse com todas as letras: eu vim para esta hora de morrer. E o que ele está dizendo? Que a glorificação da cruz é a obediência. Porque Jesus está dizendo: eu vou obedecer por você. Por você e por mim. Por todos nós. Então, irmãos, quando nós nos reunimos para lembrar o que é glorificar a Deus, isso nós podemos glorificar de uma forma formal, num culto como esse, mas nós podemos glorificar a Deus de uma forma informal. Porque às vezes você lá no teu trabalho, você não tem o seu irmão, você não tem uma pregação ouvindo ou um louvor, mas você ali, na sua casa, ou às vezes até num leito doente, você pode glorificar a Deus. Sim ou não? Sim. E você faz a sua glorificação a Deus não só cantando, meditando, lendo um texto, ouvindo um irmão ministrar a você, mas você pode e deve glorificar a Deus em obediência. Então a cruz mostra, não só no momento de ceia, a primeira glorificação da cruz: Senhor, chegou a minha hora. Quando você estiver diante das tentações, das provações, das privações, o que você deve dizer e lembrar? Ou é só no momento de ceia? Senhor, chegou a minha hora de obedecer. Eu devo seguir o exemplo, o modelo. E a melhor forma de glorificar a Deus é dizer isso: chegou a minha hora. Deus me salvou, eu estou aqui para obedecê-lo. Você é capaz de dizer isso? Você tem glorificado a Deus? Como? Primeiro, conversão. E aí, segundo, obedecendo. Amém? E pensando nisso, ao ver a humanidade de Cristo aqui, vim para a morte, o versículo 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Essa palavra de glorificar, que nós estamos trabalhando nesse momento de ceia, é de promover o nome dele, de exaltar o nome dele. E aí nós vamos continuar lendo o texto onde fala bem assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Interessante, né? Ele é um filho glorificado, eu o glorificarei, mas já tenho glorificado. E essa voz do céu diz no versículo 29 que a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Prum! Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E aí nós começamos a ver várias opiniões aqui. Mas no versículo 30, então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Essa voz veio de quem? Do Pai. Veio de Deus. Lembra quando Jesus também foi batizado, que o céu se abriu, desceu uma pomba, e qual foi a voz? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
E foi exatamente isso que aconteceu da glorificação do Filho por meio da obediência, que é isso que Deus espera e quer de cada um de nós. Ao lembrarmos do seu sacrifício, ao lembrarmos da cruz, ao participarmos da ceia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a aprender a dizer não. Glorificar a Deus é algo que deve ser marcado na vida dos seus filhos. Em obediência, em renúncia, em rendição. Mas é claro que não tem como falar de obediência se nós não falarmos de um custo. Obedecer custa muito. As pessoas vão dar risada de você. As pessoas vão zombar de você. As pessoas farão piadinhas de você. Porque a obediência, que significa negar a si mesmo, eu não vou fazer mais o que o meu coração quer, o que as minhas vontades carnais querem. Obedecer sangra. Obedecer é chorarmos e sofrermos por fazermos o que é certo. Por isso, irmãos, nós devemos continuar obedecendo, porque a vida cristã implica essa glorificação a Deus diária, de estarmos dispostos a esse combate. A segunda glorificação da cruz, como vimos, a primeira é viver em obediência, a segunda é viver em justiça. A cruz de Cristo glorifica a Cristo pelo fato de Cristo mostrar a sua justiça. O versículo 28 em que nós lemos diz: Pai, glorifica o teu nome. É algo muito nobre, é algo muito precioso nós carregarmos em nossa identidade espiritual: você agora é filho do Deus Altíssimo. Me lembro uma vez numa conferência de jovens na organização Palavra da Vida, isso já pelo menos fazem quase 20 anos atrás. E foi feito realmente um RG plastificado, tudo certinho, e foi entregue para os jovens naquele encontro de jovens. O ginásio estava lotado. E muita gente saiu com aquele RG mostrando de que ele tinha uma nova identidade em Cristo. Mas quantos pegaram aquilo e para eles não tinham sentido nenhum? Mas no âmbito espiritual é exatamente isso que aconteceu. Você hoje representa, como diz a palavra de Deus, somos embaixadores de Cristo. Representamos o céu, embora não estamos no céu. Ele morreu. E o castigo dele nos deu a redenção. A morte de Cristo, o castigo dele pelo meu pecado. Deus foi morto em Cristo Jesus. Deus então mostrou a sua justiça e ela não deixou de ser punida. A culpa houve o castigo. E tudo isso revela a sua justiça, de que deve ser punido o pecado na pessoa de seu filho. Isso ele revela o seu amor por nós. Por isso que o texto fala: chegou o momento, verso 31, momento de morrer, de ser julgado este mundo. Na palavra mundo você pode colocar o teu nome, e eu vou ler junto com você: de ser julgado o Marcos. Você pode falar o teu nome? De ser julgado
cada um de nós. Temos a sua morte em nosso lugar. Por isso, Deus então cumpriu a sua justiça. Por isso que a glorificação da cruz é a justiça de Deus. Portanto, eu posso te louvar, posso glorificar o teu nome, como diz o versículo 28. Porque o Senhor tomou o meu lugar. Não há outro igual a ti. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ainda. Pode deixar marcado em João, mas abra em Romanos 3:25. E Romanos 3:25 apresenta essa verdade da seguinte forma. Porque o texto diz assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua... O que está escrito aí? Manifestar a sua justiça. Por isso a glorificação que a cruz apresenta é da justiça de Deus. E o texto fala, por ter Deus na sua tolerância. Deus teve muita paciência. Irmãos, olhem para mim. Você acha que naquela época onde o homem cometia o pecado, o que se fazia? Pegava um cordeirinho ou uma pomba, seja o que for, e sacrificava ali no altar. Não era isso que acontecia? Irmãos, isso aí lava pecado, limpa o nosso pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não, embora Deus estabeleceu isso, isso não resolvia nada. Semana passada você viu no jornal que o camarada assaltou um banco, matou 10 pessoas. E antes de ser preso ele fala, olha, eu vou matar um cordeiro, ele morre no meu lugar, e está tudo certo, eu estou livre. Correto? Está resolvido assim? Sim ou não? Claro que não. Se ele roubou, se ele matou, mata um cordeiro e está tudo certo. Já pensou, Moacir? Por isso o texto está dizendo que Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, os pecados que foram anteriormente, Deus foi suportando, foi tendo paciência. Deus tolerou na sua paciência. Deus se satisfez por um período de tempo. Foi provisório. Essa é a tradução. Provisório. Deixou impune. Mas agora o texto está no presente, por isso ele mandou Jesus na cruz. O verso que nós temos agora é o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo, puniu o pecado na vida de seu filho na cruz. Mas a palavra agora é de que nós acabamos de ler, no versículo 26, ser justo e o justificador, perdoador. Irmãos, nós não só encontramos a justiça de Deus, mas também o amor dele, de tomar o nosso lugar, de perdoar cada um de nós. E como nós temos aprendido, nós na nossa vida diária cristã, Pai, chegou a minha hora. Porque glorificar a Deus implica obediência. Segundo, viver uma vida de justiça. Temos que ser justos.
momento de ceia, de lembrarmos se nós temos sido justos com as pessoas, conosco mesmo, com a nossa própria família, na nossa vida ética, moral. E em terceiro lugar, nós encontramos em Romanos, encontramos em tantos textos, mas voltando em João capítulo 12, no versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Aqui está falando de Satanás. A cruz de Cristo, que é a nossa redenção, mostra a glorificação. E por isso, 3 glorificações da cruz. Primeiro, obediência. Segundo, justiça. E terceiro, juízo. Deus nos liberta. O mundo será julgado pela sua morte. E a cruz agora ela apresenta 2 caminhos. Imagine você andando. E você está andando. Assim como toda a humanidade está caminhando. E de repente ela se depara a cruz. E a cruz ela mostra o quê? Uma bifurcação. Ela mostra 2 caminhos. Aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que obedecem, aqueles que não obedecem, aqueles que são abençoados, aqueles que são amaldiçoados. Aqueles que foram transformados e aqueles que não foram transformados. E a cruz, então, revelando esses 2 caminhos, ela mostra que a glorificação da cruz envolve juízo da humanidade. Há 2 tipos de juízo. O juízo de Deus de me resgatar e não me condenar, mas também o juízo de Deus de o homem ser condenado ao inferno. E também o juízo de Satanás, como diz o texto no verso 31. E agora o seu príncipe será expulso. De que lado você está? Quando o mundo se depara com a cruz, quando a sua vida se depara com a cruz, quando seus filhos, a sua família se depara com a cruz, seus vizinhos, amigos, familiares, será um juízo favorável ou um juízo desfavorável? Será um juízo inocente ou culpado? Por isso, irmãos, nesse mundo só há 2 tipos de pessoas: os que creem em Cristo e os que não creem. Os que já estão sendo julgados, como diz lá em João, ou aqueles que não serão julgados. E agora será expulso. A palavra lançar fora é o julgamento de Satanás. Por isso a glorificação da cruz é que nela tem a obediência de seus filhos, de viver uma vida de justiça, mas também é ter uma vida não só de juízo, mas de termos o juízo de Deus, da sua sentença para nós. Você foi liberto. Você está abençoado. Você foi curado. Você foi amado. Mas também tem o juízo daqueles. Você é condenado, já ainda vivo. A palavra de Deus diz em João que aqueles que olham para a mensagem da cruz e é escândalo, eles já estão sendo condenados. O
texto aqui que nós estamos lendo no verso 31, e agora o seu príncipe será expulso, é que quando a cruz foi levantada, lá no Calvário, a cruz golpeou Satanás. A cabeça da serpente, na qual nós lemos no texto de Gênesis capítulo 2, 3, a cabeça da serpente foi esmagada. Amém? Só que quando a cabeça da serpente foi esmagada, foi naquele momento em que Jesus estava derramando o seu sangue por nós. E Satanás então foi golpeado, não de uma vez só, mas foi onde começou. E um dia vai terminar. Ele não tem mais domínio sobre nós. Amém? Por isso, glorifique a Deus pela vitória da cruz, em juízo. A palavra de Deus nos ensina e nos adverte. E eu quero ler para vocês. Preste bem atenção. E despojando os principados e as potestades publicamente na cruz, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Na frente de tudo e de todos, ele golpeou Satanás. A obra de Cristo no Calvário é a ação de Deus em vitória para nós. O que vence o diabo é a obra de Cristo. O que vence Satanás é o nosso bom testemunho. Portanto, a glorificação da cruz, ela tem 3 lições então para nós. Obediência. Uma vida, Senhor, chegou a minha hora, eu preciso obedecer em justiça e em juízo. Deus não poupou seu filho e a sua ira foi depositada em Jesus e não em nós. É interessante que se nós terminarmos lendo os versículos aqui, 32, e eu quando for levantado da terra, que é na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado ou morto, não é? Quem é esse Filho do Homem? Eles não estavam entendendo. Versículo 35, replicou-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Versículo 36, enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Irmãos, nós terminamos com um alerta de que quem rejeita Jesus, quem rejeita a cruz, quem não glorifica a cruz e Cristo Jesus, andará nas trevas. Já está andando. E nós que não andamos em trevas, lembramos das 3 glorificações da cruz. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite, mais uma vez, entendemos que quem é a luz é Jesus, que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Obrigado a Deus, porque aprendemos de que devemos glorificar o Senhor, porque não estamos mais nas trevas. E a melhor forma de glorificação da cruz de Jesus é uma vida de obediência, de que chegou a nossa hora, sempre em obediência ao Senhor,
Isso vai doer e vai sangrar, porque vai envolver e exigir de nós renúncia. A obediência vale a pena. Aprendemos também de que devemos ser pessoas justas, porque também vivemos em juízo, não de condenação, mas de libertação. Ao teu nome seja a glória, por isso a glorificação, como temos aprendido. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja e todos aqueles que estão ouvindo e ouvirão um dia. A cruz vergonhosa, a cruz sangrenta, é a esperança da sua glória. É ali que enxergamos quem o Senhor é e quem nós somos. Por isso te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.